E lá vamos nós para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o meu processo até me reconhecer como uma pessoa ambiciosa e aceitar isso, assumir isso para as pessoas, né? De que de fato eu sou uma pessoa ambiciosa. E eu acho que a minha dificuldade de assumir esse lado era por conta das crenças limitantes que a gente tem com relação ao dinheiro, com relação às pessoas que querem melhorar de vida, que querem mudar de vida e por aí vai. E foi um processo, assim, bem estranho e longo, uma guerra interna, até chegar aqui nesse lugar, né? E tudo começou com o livro Quem Pensa Enriquece. Como eu disse pra vocês, quando eu comecei no autoconhecimento, não era porque eu queria ser um ser iluminado e nem evoluído e nada disso. Eu só queria mudar a minha vida financeira e eu não queria mais passar vergonha com corte de luz, com corte de água, com ordem de despejo e com contando moeda para comprar pão. Eu não queria mais viver aquela realidade e essa foi a minha motivação para mudar de vida lá atrás, né? Era essa a motivação. E aí eu comecei, né, assistindo vídeos no YouTube. Aí antes de conseguir comprar cursos online, eu investi em livros e tal. E um dos livros que eu li nesse processo foi o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E nesse livro eu li a seguinte frase: não existe remédio para falta de ambição. Aí eu falei, meu Deus, fudeu. Eu não vou conseguir prosperar. Eu pensei, não vou conseguir, porque até aquele momento eu não me lia como uma pessoa ambiciosa. E por que eu não me lia como uma pessoa ambiciosa? Porque na minha cabeça, a pessoa ambiciosa era a pessoa que tinha Ferrari, Porsche, jatinho, que queria ter lancha. E eu não era essa pessoa que queria ter esses bens materiais. Então eu pensava, cara, eu não sou uma pessoa ambiciosa. Eu achava que eu não era ambiciosa. E aí, me veio na memória quando eu vendi a Mary Kay, né? Por um tempo da minha vida, tentando me levantar, eu tentei fazer de tudo, vendi linguiça, fiz um monte de coisa em supermercado como representante e fui tentar vender Mary Kay. E quando você, não sei se existe Mary Kay ainda, né? Mas na época que eu vendia Mary Kay, tinha uma motivação que se você vendesse não sei quanto ou batesse uma meta, você ganhava um carro rosa. E eu falava, caraca, tipo, isso não era uma coisa que fazia eu querer vender mais. Agora eu tenho que bater de porta em porta e ficar bem doidinha para conseguir ganhar um carro. Aquilo não me motivava. Eu não me sentia assim entusiasmada para bater a meta para ganhar o carro rosa. E eu pensava assim, meu Deus, eu sou uma pessoa acomodada, eu sou uma pessoa talvez assim que, tipo, né? E Napoleão Hill disse que não tem remédio para falta de ambição. Eu não vou conseguir ter uma vida próspera, então, porque eu não sou essa pessoa ambiciosa. Beleza. O tempo foi passando, continuei no processo de autoconhecimento, não aí, ao invés de eu ir para fora do tipo, tentar entender quais os meus comportamentos ruins criavam a minha realidade de falta, crenças limitantes sobre dinheiro e tal, chegou um momento do meu processo de autoconhecimento que eu comecei a entender quais eram os meus valores pessoais. O que era importante para mim? E nesse processo eu descobri que eu sou apaixonada por liberdade. Liberdade. Quando eu entendi isso, liberdade é o que me move. Aí eu comecei a entender, comecei a refletir. Beleza, você quer dinheiro, mas você não quer Porsche, você não quer Ferrari, você não quer lancha, você não quer bolsas de luxo, você não quer... porque status não me move. Então, se você tivesse dinheiro hoje, o que deixaria você mais feliz? Qual é a vida ideal, assim? O que o dinheiro poderia trazer para você que é importante? Já que carro, lancha e essas coisas não são. Aí eu comecei a pensar, o que seria bom de ter dinheiro? Seria bom poder ir num restaurante e comer muitas comidinhas gostosas sem se preocupar, porque quando eu ia no shopping com minhas filhas, a gente tinha que comer uma batata e dividir para 3.
E isso era programado, não era assim, ai, vamos no shopping. Não, não podia vamos no shopping. Tinha que programar para ir pro shopping. Tinha que esperar um tempo para ir. E quando ia, era uma batata para três. Não dava para chegar no shopping assim, ah, eu quero comer um camarão. Ah, eu quero comer... Não, não dava. Cada um escolhe uma coisa. Não dava. Era uma batatinha para três. Pensei, ia ser gostoso ir pro shopping, ir num restaurante, comer uma comida gostosa, comer um camarão. Porque na minha infância também era assim. Então, começo do mês, a gente tinha queijo, presunto em casa... Mas depois, né, a vida ficava ali naquele contadinho. Então tudo tinha que ser programado para comer uma coisa diferente. Lasanha era só no Natal e Ano Novo, assim, datas comemorativas. Então eu não tinha essa liberdade de comer o que eu queria e fazer o que eu queria. Eu falei, ia ser legal poder levar as crianças. Ia ser muito gostoso não ter que me programar para ir pra praia, porque ir pra praia é um rolê, aí paga guarda-sol e cadeira, e o dia todo na praia, e passa picolé. Ia ser bom poder ir pra praia, ia ser bom ir pra praia na terça-feira, na quarta-feira. Ia ser gostoso, né? Trabalhar de casa, ter liberdade para trabalhar quando quer, do jeito que quer, de onde quiser. E eu comecei a entender que o que me deixava feliz não era as questões materiais. E não tem problema, veja bem, eu não tô aqui para julgar quem gosta de apartamento, de Porsche, de Ferrari. Gente, não tem problema nenhum, são pessoas diferentes. Isso o autoconhecimento vem nos mostrar que cada pessoa vai ser feliz de um jeito e nem todo mundo quer helicóptero, nem todo mundo quer só trabalhar para pagar as contas. E tá tudo bem, não existe certo e errado, existe o que faz sentido para cada pessoa. E aí eu comecei a perceber que talvez eu era uma pessoa ambiciosa, mas a minha ambição estava em outro lugar. E eu precisava entender qual era esse outro lugar. Então eu comecei a perceber que a vida que me realiza talvez seria morar na praia, né? Que seria gostoso morar na praia. Seria gostoso poder ir pra praia caminhando. E já tem algum tempo que eu vivo esse rolê de ir pra praia caminhando, porque eu desejei isso. Isso é importante pra mim. Eu gosto, né, dessa liberdade, eu gosto do verão, do mar, eu gosto de andar de chinelo, eu gosto de andar confortável. E aí, à medida que eu ia me entendendo, né, que isso é autoconhecimento, entendendo que os meus desejos não eram os mesmos das pessoas, eu comecei a perceber que eu era, sim, uma pessoa ambiciosa. Mas a minha ambição, o meu desejo por melhorar, o meu desejo por querer mais e por querer trabalhar mais, era para viver experiências, porque eu também sou, dentro do autoconhecimento, eu me descobri exploradora. Exploradora é um arquétipo meu de essência, e a exploradora, ela pratica o autoconhecimento, ela vive as experiências enquanto pratica o autoconhecimento de fora para dentro e de dentro para fora. E viver é o que me move, né? Eu amo a experiência, eu não gosto do que eu tenho, eu gosto do que eu vivo. Eu honro as minhas histórias, os meus movimentos. Eu amo, sou apaixonada por viver. Então, a partir daí, eu comecei a entender, então se eu começar, porque no começo da lei da atração, eu ficava mirando um dinheiro, tipo assim, eu quero cocriar R$1.000, eu quero cocriar 2.000, eu quero cocriar 10.000, mas isso era tão vazio, porque a nossa alma, ela precisa de significado, e à medida que a gente vai mudando, esses significados também vão mudando. O que vai preenchendo essa alma vai mudando. Então, eu já contei pra vocês que lá atrás, a minha ambição, o meu desejo, a minha motivação era ter uma roupa nova para ir pro samba. E eu era muito feliz quando eu vivia nesse lugar. Só que uma vez que eu abri a minha consciência de que existiam outras coisas talvez mais interessantes, aquilo ali já não alimentava mais a minha alma. Então, aquilo ali já não deixava mais eu feliz, aquilo ali já não me motivava a acordar todos os dias. Um dia eu perdi essa motivação de, eu tô trabalhando para chegar sexta-feira já vou tomar uma cervejinha, já vou sair, sábado já vou ver o que tem, domingo já vou ver o que tem, segunda volto pro trabalho, bato ponto, trabalho bonitinho para receber bonitinho no final do mês, só para ter o dinheiro para pagar meu aluguel, pago o aluguel em dia, tenho dinheiro para cerveja, tenho dinheiro para cigarro. Essa era a vida perfeita para mim. Eu estava super feliz lá, muito feliz. Com a consciência que eu tinha naquele momento, aquela ali era a minha ambição e a minha realização e a minha felicidade. Só que à medida que eu fui mudando, as minhas ambições também mudaram. E aí, aquilo que era tão legal, que era tão divertido, passou tipo, isso aqui não é legal. Só que eu nunca cheguei no momento em que a minha ambição, o meu rolê era
outras coisas, como andar de helicóptero, ter uma fazenda com um monte de bicho. Isso não me motivava, né? Isso não é uma coisa que faz parte da minha essência, da minha natureza. Eu não sou pessoa do mato e tal. E tem gente que vai ser movida por isso. Tem gente que vai conseguir trabalhar todos os dias e se melhorar porque quer morar numa fazenda com gato, cachorro, papagaio, periquito e tá errado. Não, gente. Existe o que faz cada pessoa feliz. O fato é que as pessoas, ainda que talvez Napoleão Hill diga que não tem remédio para falta de ambição, talvez dando a entender que nenhuma pessoa ela é ambiciosa, e parece que ambiciosa é só a pessoa que usa roupa de luxo, marcas de luxo e helicóptero, lanche, arará. Todo mundo tem um motivo de porque acorda todos os dias e trabalha. Seja pela ambição, o desejo de pagar as contas e ter a geladeira cheia e ter dinheiro para comprar um remédio para os filhos, ou como as minhas no passado, que era ter uma roupa nova para ir pro pagode, ou ter o meu baldinho de cerveja final de semana e o meu cigarro. Ou seja, para mim hoje, a Daniela que sou hoje, com a consciência que sou hoje, a minha ambição é liberdade. É eu poder ir no shopping quarta-feira, eu agora ter um problema de coluna e ter paz e ter dinheiro para poder fazer esse tratamento de coluna. A minha ambição agora é servir pessoas, tanto é que eu penso, tenho apartamentos, mas para mim só faz sentido se é para servir, se é para uma troca. Só para ter, dizer que tenho, isso não me move. Eu preciso entender por que aquilo precisa estar na minha vida, tem que fazer sentido para mim, entende? Isso sou eu. Mas tem pessoas que, elas vão se sentir bem quando elas tiver um guarda-roupa todo de luxo, ou vão ter carros de luxo, 10 carros, e tá tudo bem. Essa pessoa, ela não é arrogante pra mim. Essa pessoa é o que é importante pra ela, entende? Então, eu descobri que nesse momento, já há algum tempo, a minha ambição é muito mais sobre morar, é muito mais sobre experiências, era muito mais sobre liberdade. E que o que me motivava mesmo a querer mudar a minha vida, a acordar, a fazer oração, a estudar, a fazer teta healing, a fazer limpeza, a alinhar arquétipos, sei lá, a harmonizar a casa, a morar num ambiente bom, a escolher onde eu vou estar, onde eu não vou estar, com quem eu falo, o que eu não falo, era a motivação da liberdade. Então, eu comecei a perceber também que ter dinheiro, pra mim, e aí vem outro ponto, para algumas pessoas, ter dinheiro é poder, né? Poder de status, de aparecer. Para outras pessoas, dinheiro sei lá, é ter o suficiente para pagar as contas. Para mim, dinheiro, além de experiências e além de liberdade, dinheiro é paz. Eu digo isso porque eu já morei, hoje aqui o gás é encanado, lá no outro apartamento também. Mas eu já morei em lugares que era bujão de gás. E cara, pensa quando o gás acaba. O gás parece que ele escolhe acabar quando a gente não tem dinheiro. E era desesperador não ter dinheiro para comprar um gás. Ou quando minhas filhas ficavam doentes, que quando elas eram novas, elas ficavam muito doentes. E você não ter 10 reais. Na época, 10 reais se comprava um xarope, hoje em dia já não sei. E eu não tinha 10 reais para comprar um xarope. E eu tinha que achar alguém que me emprestasse ou que tivesse uma conta na farmácia, porque naquela época era normal ter conta na padaria, conta na farmácia. Hoje em dia eu não sei se é. E aí eu comecei a perceber que ter dinheiro é paz. É uma paz você saber que, sei lá, aconteceu um imprevisto. Tudo bem. Vamos lá procurar um médico. Tá, vamos ali comprar um remédio. Tá, vamos... É uma paz você sair e você não precisar sempre comer uma coxinha e tomar uma laranjinha, porque era isso que eu podia. Às vezes eu nem podia isso. Mas quando eu podia, era uma coxinha e uma laranjinha. Um cachorro quente do carrinho do cachorro quente, sabe? E eu comecei a querer viver coisas melhores. E eu comecei a querer viver outras experiências além da coxinha e da laranjinha. Além, sei lá, da batatinha para 3. E eu comecei a desejar outra vida, mas o meu desejo ardente não estava em lancha, estava em poder levar minhas filhas no shopping. Quer comer Mac? Come. Quer comer batata? Quer comer pizza? Quer comer camarão? Come. Vamos pra praia depois da escola? Quantas vezes eu fui pra praia com elas na terça, na quarta-feira?
porque eu escolhi o jeito que eu ia fazer meu dinheiro, o jeito que eu ia trabalhar. E quando eu falo de CLT, gente, parece que eu odeio as pessoas que são CLT. Não, para algumas pessoas, elas precisam ser CLT. Elas precisam fazer um concurso público, porque para elas, segurança é importante. E para a pessoa que segurança é importante, ela nunca vai ser feliz empreendendo. Porque empreender é um movimento até você conseguir construir uma empresa sólida, estruturada, que tem um faturamento estruturado, é um movimento. Então, se a pessoa precisa de segurança, é uma loucura ela querer empreender, tá? A menos que ela se planeje muito para fazer isso e ela se sinta segura, porque ela precisa disso para ficar bem, né? Eu não tenho muito esse rolê, né? A minha lua em touro gosta de segurança, só que eu amo liberdade. Eu amo liberdade. Liberdade para acordar, que eu tenho hoje, liberdade de trabalhar de onde eu quiser, né? Se eu quiser hoje, vou para São Paulo. O meu trabalho continua, minha empresa continua, exceto o ateliê que não abriu ainda, né? E aí as coisas vão mudar um pouco por aqui. A liberdade de, tipo, tá com problema na coluna, vamos procurar um médico, já fui em 2, 3, vários, quero botar silicone, posso. Aconteceu um imprevisto, tô em paz, porque dinheiro pra mim também é paz. Então eu comecei a dar um significado pro dinheiro e eu comecei a entender que o meu rolê de dinheiro, o meu estereótipo, o caminho que a minha mente percorria sobre as pessoas que tinham dinheiro eram as pessoas que as pessoas ricas eram as pessoas que tinham ali, né, os Porsches, coisa tudo. E eu pensei, cara, eu não vou trabalhar por isso, porque eu nem me sinto motivada a acordar, fazer vídeo pra ter um Porsche. Cara, eu fico o dia todo na cama. Se a minha motivação for comprar um Porsche, não vou ter. Porque motivação, sabe o que é motivação? Quem é minha aluna já sabe, né? É um motivo para ação, é um motivo para agir. E esse motivo, ele tem que ser seu, porque se esse motivo for do outro, você não levanta para fazer nada. Então era por isso que eu achava que eu era uma pessoa acomodada, porque na verdade a minha primeira motivação para mudar de vida foi não querer mais viver naquela escassez, naquela falta e por aí vai. E aí eu fui muito pra fora, livro, tal, ok, crença, o que eu fiz? Comprei mais do que podia, não tinha organização financeira, comecei a ver meus comportamentos, mas chegou uma hora, ok, estamos melhor, e agora? E agora? Você não quer lancha, você não quer helicóptero, você não quer fazenda, e agora? Putz, e agora? Agora eu tenho que encontrar o que me motiva. Porque agora já não conta moeda, agora já tá tudo bem. Qual é a vida ideal? A vida ideal é viver isso aqui, com liberdade. Liberdade para acordar hoje, como eu acordei, meditei, tomar um café tranquila, fazer minha oração tranquila, decidir o horário que eu começo a trabalhar. Eu acordo a hora que o meu corpo sente vontade, já tem muitos anos que eu não uso despertador. Então, isso me deixa feliz. Essa é a vida que me deixa feliz hoje. Mas lá atrás, a minha motivação, o meu motivo para ir trabalhar todos os dias era ter dinheiro para comprar cigarro e era ter dinheiro para ter o meu balde de cerveja em cada pagode que eu ia. Esse era o meu motivo para agir. Esse era o meu motivo para fazer dinheiro. Entende? Então, chegou um momento que eu disse, cara, eu sou uma pessoa ambiciosa. Porque a pessoa ambiciosa, ela se move. Ela quer melhorar, ela quer mais daquilo que ela gosta. E para algumas pessoas, a ambição delas vai ser ter uma geladeira cheia, ter dinheiro para pagar as contas, ter uma casinha ali para morar, tranquila. E tá errado? Claro que não, gente. Claro que não. Inclusive tá certo você reconhecer, nossa, eu só preciso disso aqui para ser feliz. Tá tudo certo. Só que uma coisa que você precisa entender, o mundo não pode ser com um monte de gente igual a você, porque se todo mundo só quisesse ter uma geladeira cheia e uma casinha e tudo bem, você não teria nem emprego, porque os empregos são criados por pessoas criadoras. Eu também, além da exploradora, eu sou uma criadora, né? Os criadores são os empreendedores, são as pessoas que gostam de criar negócios, que gostam de servir pessoas através de negócios, e negócios geram empregos, né? Negócios servem pessoas. Então, se todo mundo fosse a pessoa que só quer ter a geladeira cheia e a casinha própria e ter dinheiro para comprar medicação para os filhos e poder ir no mercado e encher um carrinho, não tem problema em desejar isso. O problema é você achar
que todo mundo tem que ser assim, mas se todo mundo fosse assim, você não teria nem trabalho. Por quê? Porque a gente é um ecossistema onde todo mundo é importante nesse ecossistema, né? Todas as pessoas são importantes. As pessoas que têm o arquétipo do governante, que são as pessoas que governam uma cidade, né? Os prefeitos, os governantes, os vereadores, essa galera é importante para fazer as coisas funcionar. As pessoas comuns são importantes porque elas estão dispostas a servir empresas, servir negócios, né? E elas só precisam, a motivação delas é ter um salário e viver bem. E isso é importante. Porque o que seria de nós também, criadores, se não tivesse pessoas também para servir? Entende? E o que seria das pessoas se não fossem as pessoas que criam negócios? Você não teria a roupa que você gosta de usar, porque a roupa que você gosta de usar, ela foi criada por alguém que correu o risco de criar um negócio, de investir naquele, né, naquele material para criar algo. O que seria da gente sem o telefone, sem o computador, sem a televisão? Existe alguém que criou isso e serviu a comunidade, esse mundo que a gente vive através desses rolê todo de tecnologia. Né? Então, existem os sábios, né, que gostam de ensinar, que gostam de escrever livros. Imagina o nível de ignorância que seria se não existissem livros, se não existissem as pessoas que ensinam, né, que dão aula. Esses também são muito importantes na sociedade. Então, com o tempo e à medida que eu consegui sair do rolê do autoconhecimento do dinheiro, comecei a voltar para dentro, falei, cara, as pessoas são diferentes. E as pessoas têm ambições diferentes, né? As pessoas, elas têm desejos diferentes. As pessoas têm necessidades diferentes. E você, não é que porque você não necessita de um Porsche, não é porque você não necessita de uma Ferrari, ou de um helicóptero, ou de uma lancha, ou de uma bolsa de luxo, que você não é ambiciosa. É que a tua ambição é outra. O teu luxo é outro. Para mim é um luxo a vida que eu vivo, a liberdade que eu tenho. E isso aqui me faz feliz, tá? E aí tem um outro rolê também que me impedia de ser ambiciosa. A minha garrafa tá lá. Que a gente aprendeu que as pessoas que buscam por dinheiro são pessoas que só pensam em dinheiro. E eu identifiquei isso no meu processo, porque ok, essa é a minha ambição, mas assim, eu vou precisar de dinheiro para fazer isso. E aí parece que quando eu busco dinheiro, quando eu escolho servir, porque dinheiro é troca, quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais você serve, mais dinheiro você ganha. E aí, exceto os jogos, né? Que daí é outro rolê. Aí eu comecei, putz, dinheiro. Aí parece que é feio você querer dinheiro, parece que é feio você gostar de dinheiro, parece que é feio você desejar ter dinheiro, mas a vida que você deseja, a geladeira cheia, o dinheiro pro remédio, o dinheiro pro médico, o dinheiro para dormir numa cama confortável, por mais simples que seja, precisa de dinheiro. E aí veio uma questão assim, caraca, dinheiro. E a culpa de se mover para querer dinheiro. E o desconforto que vinha em se mover para querer dinheiro. E aí parece que se você busca dinheiro, você não é espiritual, você não tem conexão com Deus. Eu vejo muito isso pelos comentários aqui no canal. Ai, Dani, ensina dinheiro, que eu ensino para minhas filhas, a Carol Invest, minhas filhas sempre têm dinheiro guardado, né? Graças a Deus eu quebrei esse padrão. Elas são crianças diferentes da criança que eu fui. Então hoje elas têm outro movimento, outro rolê com dinheiro, né? E a gente só pode ensinar porque a gente aprendeu. E olha só que legal a gente melhorar, a gente evoluir, porque a gente pode passar isso para os nossos filhos. Isso é muito valoroso, isso é muito rico. E eu me lembro que uma vez eu mostrei, né, que eu estava ensinando como que se faz dinheiro, que dá para fazer dinheiro servindo pessoas através de serviço, que dá para servir pessoas, né, que dinheiro acontece através de troca, através de serviço. Quanto mais você contribui na comunidade que você vive, entende quais são as necessidades das pessoas, mais dinheiro você faz. E aí eu fui mostrando que cada escolha faz uma quantidade de dinheiro diferente para elas. E aí teve gente nos comentários que falou assim, Dani, ensine sobre dinheiro, mas ensine também sobre Deus. E eu falei, cara, o mundo pensa que ou você pensa em dinheiro ou você pensa em Deus. Ou você escolhe dinheiro ou você escolhe o amor. E aí, eu me lembro que eu e a Carol e a Sophie, a gente tava num shopping, a gente tava em Itajaí ainda,
E eu tava começando ainda a melhorar, não tava assim com tanta liberdade, mas a gente ainda se programava para comer um camarão. A gente já não comia sempre a batata, mas também não podia comer camarão sempre que queria, assim. E a Carol adora camarão. E aí a gente foi no shopping e nesse dia a gente comeu camarão. E eu não sei qual foi o assunto, e a Carol falou assim: mãe, mas amor é mais importante que dinheiro. Aí eu falei: você acha, filha? A gente já tinha feito, acho que troca de guarda? Não, elas moravam comigo ainda. Você acha que amor é mais importante que dinheiro? Aí ela assim, eu acho. Aí eu falei, e aí eu perguntei, e o amor precisa ser mais importante que o dinheiro? Aí ela assim, eu acho que sim. Aí eu falei, tu me ama? Aí ela assim, eu te amo. Eu falei, eu também te amo. Então a gente poderia ficar em casa, nós duas se amando e sem vir aqui comer esse camarão, sem vir aqui passear e vamos ficar nós duas abraçadinhas se amando? Aí ela, dá pra gente viver sem esses camarões, dá pra gente viver sem essas experiências que a gente vive, né? Aí ela, mãe, não. Eu falei, e por que a gente tem que escolher entre buscar por dinheiro e amor? Por que tudo não pode ser importante? Não é legal quando você precisa de um médico, você teve que fazer cirurgia. Minha filha, a Carol, ela teve um problema no ouvido, que ela não ouvia, né? E no nariz. E a gente pagou a cirurgia pra ela, né? No caso, eu e o pai dela. Imagina para um pai e para uma mãe, não é uma paz seu filho precisar de um tratamento, de uma coisa, e você ter dinheiro para fazer aquilo? E aquele dinheiro que você trabalhou, não é por amor ao seu filho? Porque eu trabalho todos os dias e eu vejo o que o dinheiro pode proporcionar na vida das minhas filhas, as experiências que elas podem viver por causa do dinheiro. Será que a motivação de algumas pessoas não pode ser família? Por que é uma coisa ou outra? Porque ou você trabalha para fazer dinheiro e você se sente culpada quando trabalha para fazer dinheiro, mas se você olhar para o dinheiro, cara, o dinheiro é só o meio para você realizar, seja lá quem você é. Seja eu para realizar a minha cervejinha e meu cigarrinho do final de semana no passado, seja eu para agora, né, para aumentar os meus empreendimentos, porque eu como criadora amo empreender, adoro empreender e amo liberdade. Ou para proporcionar experiência para minhas filhas, ou seja, para você que gosta da ideia de ter uma fazenda gigante com um monte de cavalo, com um monte de boi, vaca, galinha, papagaio, periquito, lancha e bolsas de luxo e um closet com 50 milhões, sei lá, não importa. Mas o fato é que o dinheiro é o meio, ele não é o fim. E aí eu vi que lá atrás, no começo da lei da atração, que eu ficava criando 10 mil, 30... Não que eu não tenho metas de faturamento, tá? Eu tenho metas de faturamento, mas hoje os meus faturamentos têm um significado. Então, os meus faturamentos, eu vou montar apartamentos lindíssimos, com camas confortáveis para os meus hóspedes, poder deitar numa cama confortável, poder tomar banho no chuveiro quentinho. Tá vendo que não é sobre dinheiro? É sobre você proporcionar o melhor para as pessoas? Então, e o dinheiro é um meio. Então, eu trabalho para realizar os meus sonhos, que eu amo empreender, amo liberdade e sei que o dinheiro acontece através de serviço, de troca, sirvo minha comunidade, faço dinheiro. Então, eu tenho metas de faturamento, mas não são metas vazias. Eu me lembro que eu tinha um canal de autoconhecimento. Uma vez eu recebi um e-mail que o cara falou assim: Dani, como que eu faço pra cocriar? Acho que era 150 milhões. Eu falei, tipo, cara, eu nunca pensei em fazer 150 milhões. Minha cabeça nunca alcançou esse número. Aí eu fiquei pensando, mas pra que ele quer 150 milhões? Será que ele não sabe que se ele ganhar 10 mil a mais todo mês do que ele tem agora, ele já melhora muito a qualidade de vida dele? Se ele fizer 20 mil por mês, ele já melhora pra caraca a qualidade de vida dele. Por que ele tá pensando em 150 milhões? Então, eu comecei a perceber que o dinheiro, ele precisa ter uma etiqueta. Ele precisa ter uma etiqueta. E a etiqueta de cada pessoa é diferente. Mas o fato é, todos nós levantamos para trabalhar porque nós temos uma ambição. Quem joga no tigrinho também é uma pessoa ambiciosa, porque quer ganhar dinheiro. E eu comecei a ver que o dinheiro não é essa coisa horrível que as pessoas falam, né? Que o dinheiro, eu sou muito grata pelo dinheiro, eu gosto de dinheiro. Hoje não tenho vergonha de assumir que eu gosto de dinheiro e nem que eu sou ambiciosa. Porque a maioria das pessoas hoje estão ansiosas por falta de dinheiro. Elas estão aflitas por falta de dinheiro. E ninguém pensa mais em dinheiro do que quem não tem dinheiro.
Quem tem dinheiro não precisa pensar em dinheiro. Quem tem dinheiro pode pensar em ser feliz, pode pensar em viver a vida, pode pensar em negócio, em trabalho, por prazer muito mais do que pelo dinheiro. A pessoa que casa para ter uma pessoa que provê tudo é uma pessoa que também pensa muito em dinheiro, né? É uma pessoa que gosta de dinheiro. Então, se a gente começar a olhar para a ambição de um outro lugar, a gente começa a ver que todo mundo tem uma motivação para melhorar e querer mais, né? E eu quero mais, eu gosto, eu sou ambiciosa. Só que eu não sou gananciosa. Então, existia também uma diferença entre ganância e ambição. A ganância é quando você faz qualquer coisa por dinheiro. Uma pessoa gananciosa, ela não tem limites, assim. Ela busca dinheiro a qualquer preço e a qualquer custo. E eu, por exemplo, não sou uma pessoa nesse lugar. Eu tenho meus valores e eu respeito muito. Então eu jamais conseguiria, eu gosto de dinheiro, mas eu jamais conseguiria casar com um homem milionário por conta do dinheiro dele. Porque o amor, pra mim, também é importante. A felicidade, o estar, né, a vida que eu me veja nessa vida, que eu admire essa pessoa, isso é importante pra mim. Então eu nunca vou escolher uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ela tem na conta pra passar a minha vida, pra dividir as minhas questões. Eu jamais vou divulgar jogo casa de aposta, porque essas casas de aposta, elas ganham com o que as pessoas perdem. Então, se elas ganham dinheiro com a perda dos outros, com a falta de sorte das pessoas, um bom negócio pra mim é quando todo mundo ganha. Eu ganho, a pessoa que comprou o meu produto, o meu serviço, ganhou aquilo que eu aprendi, e todo mundo ganhou. Então, eu tenho esses filtros de dinheiro. E aí, nessas reflexões, que isso é autoconhecimento na prática, né, gente? Eu comecei a dizer, cara, Dani, não tem problema nenhum. Você desejar ter dinheiro, você ser ambiciosa e buscar melhorar de vida para proporcionar uma vida melhor para tuas filhas, para proporcionar uma vida melhor para você poder. Tipo, agora que ela decidiu que vai botar aparelho, já faz tempo que eu tô dizendo pra ela botar aparelho, ela não queria. Aí ela disse, mãe, acho que nas férias eu vou querer botar aparelho. Aí eu falei, beleza, a hora que tu decidir a gente vai e coloca aparelho. Precisa de dinheiro pra isso, gente. Precisa de dinheiro. Então eu sou ambiciosa sim, eu gosto de dinheiro sim. Eu não acho que quem é ambicioso e busca de dinheiro não é uma pessoa espiritual, né? Salomão, nossa, foi um homem muito rico e muito sábio. Então, assim, não é uma coisa ou outra, entende? Não é porque você gosta de dinheiro que você vai deixar de ser espiritual, ou porque você gosta de dinheiro que você agora não pensa na família e que você vive por dinheiro. Não, quem vive por dinheiro e correndo atrás do dinheiro todos os dias, na loucura e no desespero e fazendo qualquer coisa por dinheiro, talvez nem sejam as pessoas tão prósperas assim, tá? Então eu comecei a entender que eu não estava fazendo nenhum mal para ninguém em ser uma pessoa ambiciosa. Que eu estava o tempo todo querendo melhorar. E tudo que eu melhorei, eu pude ensinar para as minhas filhas e posso continuar ensinando para as minhas filhas. E o que elas aprenderem agora enquanto criança e o que elas vão aprender com as outras pessoas que são importantes e que vão aparecer na vida delas, tenho certeza que o pai delas tem lições valiosas para ensinar, assim como a avó delas, assim como as tias, a família por parte, né, do pai que ela convive bastante. Elas vão aprender e tudo que elas aprender, elas vão poder passar se elas decidirem ser mãe, ter filhos ou para as pessoas que conviver com elas. Então, melhorar, ser ambiciosa e ter vontade de crescer, isso é um ato de amor, porque eu só posso contribuir com aquilo que eu vivo e com aquilo que eu sei. Então nunca vai ser só sobre mim. As minhas filhas têm outra realidade porque eu escolhi crescer, melhorar e ser ambiciosa. As pessoas que estão à minha volta, minhas alunas, o YouTube, só podem receber o meu conteúdo porque eu sou ambiciosa e busquei melhorar, crescer, aprender, reconhecer meus erros, minhas falhas, minhas fraquezas e aprender com cada experiência que eu vivi, e isso me tornou uma pessoa melhor. Então é muito bom hoje, né? Porque dificilmente uma pessoa que quer melhorar de vida e ela tem vergonha de dizer que gosta de dinheiro ou que ela é ambiciosa, vai conseguir, né? Então esse foi um processo que eu precisei viver com relação a dinheiro.
E o autoconhecimento me ajuda a perceber que cada pessoa, ela tem um lugar onde ela é feliz, né? E à medida que a gente muda esses significados de alma, a gente vai amadurecendo e pode mudar. Então, uma das coisas que eu percebi também recentemente, né? Agora, como vocês sabem, eu passei pro fim de um ciclo, tô passando, na verdade, e eu comecei a buscar memórias de 3 anos atrás, quando eu estava sozinha. Qual eram as minhas ambições naquele período? Quais eram as minhas motivações para trabalhar? E eu contei um vlog que meu motivo para agir era viajar. Viajar, viajar, viajar. Só que hoje, 3 anos depois, eu olho e falei, caraca, é engraçado, porque isso já não aquece o meu coração, não é um motivo, não é a minha ambição, não é o que vai fazer eu acordar todos os dias e trabalhar. E como eu integrei esse ano o meu lado criadora, que estava adormecido por conta de eu ter quebrado um negócio, por vários erros que eu cometi no passado, na confeitaria, eu pude colocar luz nessa criadora e reconhecer ela e dizer, cara, você ama criar, você ama arte, você ama fazer coisas. E hoje eu me sinto muito mais motivada a criar negócios do que viajar. Mas eu preciso viajar, com certeza eu vou encontrar um meio termo. Mas hoje o meu coração se aquece muito mais com o movimento que eu tô fazendo pro ateliê. Eu tô vendo feiras, né, de artesanato que eu posso ir para pegar ideias pro ateliê. Isso tem aquecido muito mais o meu coração e me motivado muito mais a acordar, a trabalhar e querer fazer mais dinheiro do que necessariamente fazer viagens internacionais nesse momento da minha vida. Então, pra gente fazer dinheiro, né, e pra gente ser ambiciosa, a gente precisa de autoconhecimento. Porque eu achei que não era ambiciosa porque eu não me sentia motivada a ganhar o carro rosa da Mary Kay. Mas a minha motivação não é carro. Talvez vocês vão me ver com carro em algum momento. Mas ele só vai estar na minha vida se eu sentir que eu preciso desse carro. Que em algum momento, não, isso aqui é uma necessidade minha, por conta da facilidade das minhas experiências. Vai facilitar minha experiência, mas não porque eu preciso ter uma garagem com 5 carros. E tá tudo bem, eu não estou dizendo que é um erro. Está tudo bem quem precisa ter uma garagem com 5 carros. Está tudo bem quem trabalha e se sente motivado para ter uma lancha. E tá tudo bem quem trabalha para só poder comprar casa própria, pagar as contas, ter comida na geladeira. Não existe certo e errado. Existe respeitar cada um do jeito que é. Então, cada um vai ter as suas motivações, né? Tem pessoas que o motivo delas é o poder e aí elas vão... Tem um monte de gente aí que tem dinheiro e vão se candidatar. E se candidatam. Aí você pensa, nossa, essa pessoa tem dinheiro, por que ela vai se candidatar? Porque a ambição dela é poder. O motivo para ação é poder, é controle, é gerir. Então essa pessoa ela vai ter que estar no governo. Isso é o que vai motivar ela. Liderar uma grande empresa, governar o mundo, ser prefeito, prefeita, vereadora. Essas pessoas são motivadas por poder. E aí elas vão se realizar nesse lugar. Um lugar que eu jamais ia me realizar era sendo prefeita. Vereadora, Deus me livre, já é difícil administrar a minha vida aqui. Imagina eu administrar uma cidade. Nossa, não me motiva. Eu não moveria uma palha. Assim como eu não me sinto motivada a fazer concurso público, porque eu não tenho esse valor de segurança. Eu ando sozinha na rua com facilidade, à noite. Eu, desde muito nova, com 13, 14 anos, eu andava saindo na rua sozinha. Eu não tenho problemas com isso. Eu não tenho essa coisa, preciso me sentir segura, preciso... Isso não é. Então, se isso não é importante pra mim, obviamente eu não vou ter vontade de fazer concurso público, porque eu não quero ter aquela garantia todo mês que vai vir aquele dinheiro e que eu vou ficar presa lá 10 anos. Olha, eu vou ficar presa, tá vendo? Quem ama liberdade não quer ficar preso 10 anos no mesmo lugar. 30 anos trabalhando numa empresa ali. Eu não quero trabalhar 30 anos no mesmo lugar, não quero trabalhar. Mas tem gente que quer, que gosta da ideia de ficar 10 anos fazendo a mesma coisa. E tá tudo bem, não existe certo e errado. Quando eu falo de mim, parece que vocês veem, ai, que pessoa prepotente, parece que só a vida dela... Não, gente, é porque eu tô falando de mim, esse canal é meu. Então, pra mim, na minha vida, isso aqui me deixa feliz. Então, quando eu digo, eu não vou pro CLT, porque se eu fosse CLT, eu que amo liberdade,
Como que eu vou ser CLT e vou viver as experiências que eu quero viver a hora que eu quero viver? Eu não teria como ser feliz, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com CLT. Esses dias a minha filha chegou, que ela falou assim, mãe, eu tô achando que eu vou precisar fazer uma faculdade, mas só pra ter uma faculdade, pelo menos pra mim, assim, sabe? Eu falei, faça, filha. Eu assim, filha, não tem problema nenhum se eu escolhi empreender. Eu amo liberdade. Mas as minhas filhas não são um espelho meu. Se eu quero dizer, mãe, eu quero ser CLT, eu quero trabalhar numa empresa, eu quero... Cara, tá tudo bem. Porque é para isso que serve o autoconhecimento, pra gente entender quem a gente é e pra gente entender que o outro tem motivações, escolhas diferentes da nossa. E eu vou apoiar ela sempre. Quer fazer faculdade? Vamos fazer faculdade. Quer procurar emprego? Vamos fazer o melhor currículo para você conseguir um emprego no lugar que você quer trabalhar. Eu vou apoiar ela, o que ela quiser. A Sofia diz, mãe, quero viajar. A Sofia diz, mãe, quero morar em Las Vegas, eu quero ser viajante. Vamos ver como é a melhor forma de fazer isso. Vai viajar, minha filha. Quer viajar? Vai viajar. Ai, mãe, quero... Às vezes ela diz, quero ser médica. Vai ser médica. O meu papel é mostrar as possibilidades, mas a escolha é delas. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês. Quando eu digo é o que não serve pra mim. Não serve pra mim. Se eu gosto de liberdade, não faz sentido pra mim ouvir mais sobre como fazer um bom currículo. Eu quero andar pra direção de onde eu vou empreender melhor, onde eu vou criar negócios melhor, alguém que possa me ensinar como melhorar os meus negócios, como crescer, como servir melhor as pessoas. Eu vou andar pra essa direção aqui, entendeu? E tem gente que vai ser feliz aqui e tá tudo bem. Não existe melhor ou pior. Assim como eu não acho que uma pessoa que tem uma lancha e tal, ela é melhor do que eu. Assim como eu não acho que uma pessoa que tá no governo e é vereadora, prefeita, é melhor do que eu. Não existe melhor e pior. Existe o que faz cada pessoa feliz. Então, minha gente, tudo isso para dizer para vocês que a sociedade, que eu também já tive nesse lugar, né, tem um pouco de implicância. Porque a gente aprendeu que é feio ser ambicioso, que é feio querer dinheiro, gostar de dinheiro. E eu não vejo nada de feio em ter dinheiro para você poder comprar o material escolar do seu filho com tranquilidade, comprar a mochila que gosta ao invés da mochila que dá, o material que ele gosta, com os pirilim-pim-pim que gosta ao invés do material que dá. E que isso também é uma forma de demonstrar amor. Isso também é uma forma de cuidar da família. Poder proporcionar experiências para as pessoas que a gente ama. E eu não consigo ver maldade nisso, nenhuma, né? Mas já vi. Então, o que eu contei para vocês aqui foi o meu processo e as minhas reflexões sobre o que me impedia de prosperar. Porque eu também, um dia, tinha uma visão distorcida de ambição. E um dia eu também já tive vergonha de dizer que eu gostava de dinheiro e que eu queria melhorar de vida e que eu me sinto todos os dias motivada a trabalhar porque eu quero melhorar cada vez mais. E como criadora, eu amo criar. Então, eu vivo criando, não é mesmo? Certo? Vocês gostam de assuntos assim? Então, teremos mais assuntos sobre esse, né? Estamos agora voltando para casa, integrando, né, autoconhecimento. E eu acho que quando a gente reflete, se analisa e tal, a gente começa a expandir e pode melhorar, né? E pode também deixar cada vez mais as pessoas serem quem elas são e respeitar quem elas são e seguir sendo quem a gente é. E esse é o ponto, tá bom? Então é isso. A gente se vê em breve nos próximos vídeos.